Bom, abençoado, nós vamos então à nossa palestra. Nós falamos na semana passada, qual foi a nossa palestra, o título, o tema da semana passada? Ninguém seja faltoso, separando-se do Evangelho de Cristo. Ninguém seja faltoso, essa é a ordem. Ninguém seja faltoso. E para ser faltoso, é lógico que tem um ponto estabelecido para você dizer presente ou ser considerado ausente. Não é isso? E nós temos aqui a nossa reunião todos os domingos, às 10h30, né, da manhã, e aqui você é visto faltoso ou presente. E quem faz essa contagem não sou eu. Quem faz isso são os anjos. Né? Os anjos que fazem tal contagem. Se você e eu somos faltosos ou somos presentes. Porque lá em Hebreus 4,16, o apóstolo diz que nós devemos achegar confiantemente diante do trono da graça de Deus, para que recebamos misericórdia, graça e socorro em momentos oportunos. Então está aí o trono estabelecido em um local, porque tem que ter um lugar físico, porque nós temos um corpo físico, né, que precisa de locais, como por exemplo sua casa, seu trabalho, né, os lugares que você vai são locais físicos, né? Então você também, porque tem esse corpo, eu também tenho esse corpo ainda, né? Precisa dele ser levado a um local, e aquele local é o local de Deus, aonde vê a fidelidade minha e sua. Se nós somos presentes ou somos ausentes. E a ordem de Paulo, que tinha a mente de Cristo, ele diz, já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim, diz o seguinte, ninguém seja encontrado faltoso, separando-se da graça de Deus. Então é importante que você esteja sempre presente, sempre presente. Esforça-te para isso, porque isso trará grandes benefícios para a tua vida, para a minha vida, para a tua vida. Porque uma vez que eu e você passamos a ser obedientes à palavra, receberemos o quê? O galardão pela obediência. Nada por força e nem por violência, que você vê que, olha, quantos deixaram de estar aqui hoje. Amanhã não ligarei para ninguém, e nunca ligo, porque cada um é responsável e dará conta de si perante Deus, pelo bem ou mal que ele fez por esse corpo, por meio desse corpo. Então, nós deixamos as pessoas bem liberadas, bem liberadas, porque aqui é o reino de Deus. O reino de Deus é o reino de liberdade. Ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, a palestra foi essa da semana passada. E essa semana nós vamos entrar na palestra, a qual tem um nome, Inimigos da Cruz. Vamos estar falando isso, que vai te inteirar de uma posição séria. Você vai ver que outrora nós éramos inimigos da cruz. E nós queremos que as pessoas, ao nos ouvir nessa palestra, que nós faremos correr através do WhatsApp, você também pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo blog, as pessoas vão, que são filhas de Deus, porque nós pregamos só para filho. Quem não é filho de Deus, não tem interesse nenhuma nessa palavra, ele não é filho. É igual, por exemplo, uma grande reunião na sua casa, os seus pais convocam todos os filhos. Quem que vai lá? Só os filhos. Quem não é filho não vai participar, aquela reunião não é para ele. Então, também a nossa reunião
E a nossa pregação é só para filhos, que são chamados evangélicos, cristãos, os crentes. E só eles vão receber essa palavra, e vão ouvir, e vão acatar ou não. Vão acatar ou não, mas pelo menos vão ouvir, vão serem o quê? Instruídos. Vão ser instruídos. E nós vamos ver que a partir daquela palavra, qual vai ser o proceder de cada um. Lógico, Deus é paciente? Sim. Quantos anos Ele me aguardou para que eu estivesse vivendo agora essa graça? Quanto tempo Ele te esperou? Também. Mas para isso Ele lançou uma semente. E essa semente, com o tempo, ela foi sendo adubada pelos anjos. Um dia você, recebo, aquela palavra bate agora no meu coração, e eu estou disposto a vivê-la. Então isso aí é muito rico. E vamos então tecer isso agora, baseado lá no livro de Filipenses 3, 17 ao 21 e 4, 1. Ele diz o seguinte: Paulo chamando a igreja de Filipo, os filipenses, da cidade de Filipo, chamando a uma concentração de um grande ensino, de um grande ensino, e posição. Ele chama ao ensino e também tomar posição, porque o crente que só ouve, mas não dá ouvido, não toma posição, e se ele não toma posição, ele não é obediente, ele é só ouvinte que não valoriza o que está ouvindo. E ele diz aqui: irmãos, que você vê, está falando com a igreja, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós, pois muitos andam entre nós, a igreja, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Isso é sério, abençoado. Isso é sério pra caramba. E quando ele se torna inimigo da cruz de Cristo, no versículo 19, vem uma predestinação aí, ó. Ele diz: o destino deles é o quê? A perdição. Tá pegando agora. Começou a pegar. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua o quê? Infâmia, não tem boa fama. Visto que só preocupam, então são pessoas preocupantes, visto que só preocupam com as coisas o quê? Terrenais. Muita grana. Não é verdade? O 4:1, ele vem dizendo: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis deste modo firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Senhor é aquele que o quê? Te manda, te governa. Ele é Senhor. Quando você fala Senhor, então você está falando sobre uma autoridade que está o quê? No controle de tudo. Então não é só falar assim: Senhor Jesus, Senhor. Não, Senhor é um comando, e que você precisa de estar submisso a Ele, fazendo a vontade dEle, e não a vontade da carne e dos pensamentos, mas fazendo a vontade daquele que você diz Senhor. Sim, Senhor, eis-me aqui. Não é assim que o profeta diz: eis-me aqui, faça segundo a tua vontade. É Senhor, é o que comanda. Então, voltando lá em Filipenses 3, Tiago, aqui nós vimos, no versículo 20 e 21, olha que coisa rica,
Os inimigos da cruz, e que são muitos, não são poucos, que estão aonde? Dentre nós, no nosso meio, com a Bíblia, que eu esqueci de pegar a minha ali, com a Bíblia na mão, com um santuário, aonde eles dizem que Deus habita, aonde prega a palavra, é esses a qual Paulo diz, são inimigos da cruz, visto que só preocupam com as coisas o quê? Terrenas. São necessárias? São, mas não são prioridades. Não é prioridade. Não é prioridade. A prioridade é o quê? A vida espiritual, a vida ordenada, mente ordenada, mente sabedora do que está fazendo aqui na terra. Não anda perambulando na terra, ele sabe o que ele está fazendo, ele tem um senhorio de Deus na sua vida. Então, aqui nós vimos no versículo 20 e 21, Paulo, 2000 anos atrás, falando sobre a vinda de Cristo e da nossa transformação, onde nós vimos ali, né? Ele diz, pois a nossa pátria está onde? Nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual. O que é igual? Sem diferença nenhuma. Olha que coisa rica, que Deus está preparando você e eu. Olha que momento rico, né? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então ele mostra qual é a visão que nós temos que ter para não sermos considerados inimigos da cruz. É o que ele diz aqui, pois a nossa pátria está nos céus. Então Paulo, há 2000 anos atrás, meu amado irmão, aonde ele estava implantando o evangelho, mostrando o fundamento que é Jesus, e ele diz, e esse mesmo virá, esse Cristo mesmo virá, né? Na sua segunda vez, no seu plano, para o quê? Resgatar a sua igreja, né? E ele diz, pois a nossa pátria está no céu. Então ele mostra que é onde tem que estar a nossa mente. É uma posição, é um local, somente está onde? Ele diz, buscai as coisas lá do alto, e não as que são da terra. E quando ele fala do alto, ele não está mostrando lá no céu, não. Porque senão fica aquele povo assim, ó, Jesus, ora vem, Jesus, Maranata, ora vem, aí anda para cá, anda para lá, e fica, ó, olhando para o céu. Quando ele fala céu, ele está falando no lugar onde Deus habita. Pois é, mas Deus habita lá no céu. Essa é a surpresa, Deus não está no céu mais. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E tirou o que para isso? O pecado do meio. Então agora ele quer que nós sejamos aonde? Pois a nossa pátria está no céu, está lá no alto. Que alto que é? Ou não sabeis que vós sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então onde está o alto de Deus? Na nossa mente abençoada. Os seus céus está na sua mente. Está na sua mente. Deus está onde? Aqui na sua mente. Por isso que você, ao dizer Senhor, ele não está lá, esse Senhor está aqui. E Senhor é aquele que manda.
Não é verdade? E Senhor é aquele que manda. Você está no seu trabalho. Você tem o Senhor daquele dono do seu trabalho. E quando ele fala, o que você faz? Obedece e tem que fazer. Porque ele é o Senhor da sua vida ali. Você já viu quando você tem um funcionário e você pede para fazer, ele não faz, o que você faz? Tchau. Não é assim? Assim também é o reino de Deus, abençoados. Quando você não submete ao seu Senhor, no seu senhorio, você passa a ser inimigo dele, porque ele está te mandando, você não está submetendo. É onde Paulo diz, são considerados o quê? Inimigos da cruz. Inimigos de Deus. Deus não é Senhor deles. Eles estão no meio da igreja com um propósito. Qual o propósito? De buscar as coisas que são da terra, que você tem. Que é o seu dinheiro, a sua casa, o seu carro. Ele quer isso. São inimigos da cruz. Então, agora, quando você tem a sua mente nos céus, aonde Deus está, que é aonde? Na minha mente, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, que está aonde? Na sua mente. Você está aguardando Ele na sua mente, não é lá em cima não. Porque você agora, ele diz, o qual transformará o corpo de humilhação. Se transforma com o quê? Com o Evangelho. Lá em Romanos 12, 2, eu não sei se eu coloquei aí, Tiago. Coloquei? Para você? Não. Coloquei não. Romanos 12, 2. Colocou? Então, está certo aí. Ele diz, e não vos conformeis com este século, com o mundo natural, mas sim lá no céu, que é o que? As regiões celestiais, é onde eu e você estamos. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pelo quê? A renovação da vossa mente. E se renova a mente com o quê? Com a palavra, com instrução, com novas, boas, novas, que estão sendo colocadas na nossa mente. Porque uma vez você ouvindo a voz de Deus e obedecendo, você não é inimigo da cruz, você é o quê? Amigo da cruz. Na cruz, segundo Hebreus 2,14, ali Jesus destruiu, a saber, aquele que tinha o poder da morte. Não é isso que está escrito? Você é amigo da cruz? Se você é amigo da cruz, você aceita, então o diabo não existe mais, porque Jesus, quando crucificou, Jesus, quando foi na cruz, ele destruiu, a saber, aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Ele está o quê? Destruído. Acabou, morreu, está aniquilado, não existe mais. Tem uns inimigos da cruz que diz o seguinte, ele quer que você pense isso mesmo para ele te pegar na esquina. Olha como é que o cara é infantil, rapaz. Bebê, ele não crê no que está escrito, ele crê no sugestivo que está aí fora. Porque ele tem uma paixão tão grande com o diabo que ele não quer que ele saia de cena. Não é verdade? Ele não quer que ele saia de cena, porque é bonito falar do diabo. Igual eu falei, o diabo tem sido para o povo da igreja o motivo de eles manter-se em glória, em sucesso. Eles não têm sucesso, não prosperam, não crescem, não fazem nada, porque eles apontam quem? A culpa é do diabo. Família, doença, culpa do diabo. Eu deixei de orar, meu irmão, deixei de repreender o diabo, por isso que ele fez isso comigo. Pô, cara, ele não existe mais. Você falando que ele existe, você é o quê? Inimigo da cruz. Você é inimigo da cruz. Olha que coisa séria. Ele diz aí no que antecede aquele que nós estávamos nele, aquele versículo, Tiago, 20 e 21, ele diz aí, 3, 17, 20 e 21.
Filipenses, né, Efésios, Filipenses 3, 21. Tá bom. Isso. Pois a vossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador. Você aguarda ele aonde? Na mente. Não é isso? Você não pensa nele todo dia? Ó Senhor Jesus, eu recebo na transformação do meu corpo. Eu recebo a transformação do meu corpo. Você pensa nele direto, porque você agora tem o quê? A mente de Cristo. Então, é os céus, ele nunca sai do céu. Por isso que ele reconciliou o céu com a terra. Tirando o pecado do meio, ele veio e desceu para que os filhos deles, que estão aonde? Lá no céu ou aqui na terra? Na terra, receba as suas instruções, ele como Senhor e nós como o quê? Servos. Fiéis, diga eu sou servo fiel. Pensa nele constantemente, não é isso? Agora, para que isso aconteça, ele teve que criar uma situação para falar comigo e contigo. Porque ele só no Espírito não comunica conosco. Aí Paulo vem falando aqui em 2 Tessalonicenses 2:1, por isso que nós amamos esse apóstolo, porque ele buscou informações e ouviu informações que são bem claras, bem transparentes, aonde organiza a nossa vida como cristãos aqui na terra. Ele diz aqui, olha, irmãos, novamente, ele está falando com quem? Com a igreja. Olha, Deus só fala com a igreja, abençoado. Esse Deus que está aí fora, eu já falei, chama o fantasminha camarada. É o Deus que todo mundo, ninguém obedece a ele, mas na hora do sufoco, meu Deus, me ajuda aqui, mas ninguém submete. Ele vive uma vida inimiga da cruz. Depois, quando ele está apertado, ele quer Deus. E esse Deus é um Deus fantasma, porque Deus não submete à vontade de ninguém. Ninguém. Mas eu estou pedindo ele em nome de Jesus. Ele não te submete. Porque se você não tiver atrás algo que diz que você é amigo da cruz, você não vai ser ouvido. Porque senão, qual a razão de nós estarmos aqui? Se ele é com todos, ele é com todos quem? A igreja. Com toda a igreja ele é. Agora quem não é a igreja, só chama ele porque aprendeu a falar. Ó Deus me ajuda, ó Deus me ajuda. E ele fala assim, Deus me ajuda, Nossa Senhora, Ave Maria. Aí, que confusão. Chama, todo invoca todos os deuses da terra, né? Aí ele não tem um Senhor, ele não submete ninguém. Aí ele vem dizendo, irmãos, Paulo fala só com a igreja. Eu só falo com a igreja na minha pregação, não falo com ninguém que não seja igreja, que não faça parte da igreja. No que diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então o que ia acontecer? A vinda dele seria para o que? Reunir a sua igreja. E nós teríamos uma reunião com ele. Como se tem reunião? É como essa aqui. Lugar presente, local, cadeira, você senta, ouve do trono saindo uma palavra. Então teríamos uma reunião com ele, e nessa reunião ele explicaria tudo isso. Não é o que diz lá em Romanos 2,16, Paulo dizendo, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar o coração dos homens, segundo o meu evangelho. Então, quando Paulo diz que a respeito da vinda do nosso Senhor, ele estava 2000 anos do tempo de hoje. Então ele estava preparando a palavra que ele recebeu no terceiro céu, ele ouviu, para apontar que daqui a um tempo
Um dia para Deus é como o quê? 1000 anos. Enquanto ele fala um tempo, isso aí vai correr. E correu o quê? 2000 anos. E esses 2000 anos, ele culmina onde? Agora. Agora por quê? Porque completou o quê? A apostasia. Ele disse que ele não viria antes que cumprisse o quê? A apostasia. Aconteceu a apostasia, nós estamos vendo os apostatas aí que são o quê? Inimigos de Deus. Eles creem na manifestação do diabo, eles creem no pecado. Então, quando Paulo diz aqui em Tessalonicenses, acho que eu parei só por aí no 2:1, Tiago, mas não tem problema. Ele diz em Tessalonicenses que não aconteceria a vinda de Cristo pela segunda vez na terra, antes que acontecesse a apostasia, e fosse revelado o homem do quê? Da iniquidade. Iniquidade quer dizer pecado, o homem de pecado. E foi revelado agora o homem do pecado. Quem que é o homem do pecado? O sistema. Esse homem quer dizer um sistema onde existem homens que apoiam que o pecado ainda existe. Que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não tirou. Eles estão contradizendo o que Deus fez. João Batista não disse, quando veio batizar Jesus de Nazaré, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Hello, esse aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha, eles até recitam em reza, em orações, este versículo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eles falam uma coisa repetidamente, porém sem consciência do que estão falando repetidamente aquilo que aconteceu, que não precisa mais de falar. Ele já tirou o pecado do mundo, ele diz: não, mas eu tenho que pedir perdão pelo pecado. Oh, então você é um inimigo da cruz de Cristo. Você não é uma pessoa alinhada com o reino de Deus, e não com Deus. E nem nos céus. Você não está nos céus. Você está onde? Na terra. Aonde há o que? Trevas. E você dizendo que o diabo está vivo e que o pecado está vivo, você é o que? Um inimigo da cruz de Cristo. Então você é inimigo de Deus. Olha que coisa séria. Essa é a reunião que ele disse. Irmão, no que diz a respeito à vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele. Então hoje nós estamos tendo o quê? Uma reunião com Cristo. E Cristo, quem trouxe? Paulo. Nas suas 14 epístolas, ele vem dizendo toda a vontade de Cristo. É o que nós repetimos em Romanos 2,16. Que ele virá e julgará o homem segundo o meu evangelho. O evangelho quer dizer o quê? Palavra, instrução. E aqui está uma instrução rica, abençoado, porque a transformação, ela precisa de Cristo estar na terra. Se não tiver, não haverá transformação. Porque o único que foi separado para pregar o evangelho de Paulo, as suas 14 epístolas, foi quem? Cristo. No dia em que Deus, por meio de Cristo. Então Cristo está quem? Deus. Deus e Cristo é um só. Só que para manifestar na terra, Deus usa quem? Cristo. Deus estava em Cristo para julgar. Julgar quer dizer o quê? Colocar para fora o que está oculto, o que está impedindo as pessoas de caminhar. Então, com o quê? Com a palavra, porque a palavra, ela descoberta tudo. A palavra diz que tudo está nu e patente diante dos olhos de Deus. E isso precisa ser julgado
para você entrar no evangelho verdadeiro, para você experimentar o quê? A transformação. A transformação só vem pela palavra. E a transformação, meu irmão, precisa de ser renovada em Romanos 12, 2. Põe de novo aí, Tiago. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pelo quê? A renovação da vossa mente, para que experimenteis, quer dizer, para que tenha experiência, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se uma pessoa quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ele tem que vir para essa reunião, onde Cristo está aqui no trono, usando esse vaso, para ter uma reunião com você e explicar a sua vontade. Porque só depois de você escutar essa palavra, que é o quê? Transformadora, renovadora, que você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem a boa e agradável vontade. Mas para tê-la, você tem que vir aonde há uma reunião de Cristo, que não tem inimizade com a cruz. E nós estamos vendo que o sistema é inimigo número 1 da cruz de Cristo. Então, qual o Cristo que eles estão pregando? Não existe. Por isso que Jesus, olha, naquele dia muitos dirão... muitos virão em meu nome dizendo, né? Eu jejuei, expulsei demônios, curei. Ele diz, olha, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade, o homem do pecado, a apostasia. Aí conclui a apostasia. Então esses homens ou mulheres, sejam quem for, que tem uma carapuça lá, de pastor, de pastora, ou de apóstolo, ou de profeta, evangelista, mestre, eles estão contra Deus, e levando a igreja a ser inimiga da cruz também. O povo é inimigo da cruz, não é? Eles têm culpa? Não, mas você está com um ferro de 10 quilos na mão aqui, aí você solta sem querer aquele ferro e cai no seu pé, não vai acontecer nada, vai? Lógico que vai quebrar seu pé. Assim é o que está acontecendo com os nossos irmãos. Eles estão ouvindo da fonte errada. Eles têm culpa? Não. Mas o mal está neles. E eles estão pagando um preço alto. Porque são inimigos da cruz. Porque eles expulsam o demônio. Eles pedem perdão pelo pecado e fazem até o cerimonial. Que é o quê? A Santa Ceia, que é a Páscoa, né? Eles fazem a ceia, tomam lá a hóstia, ou como o pãozinho, e o suquinho maguari lá, bebe aquilo, e diz, Senhor, perdão pelos... Antes tem que pedir perdão, é chamado a confissão comunitária, né? Todo mundo pede perdão, Senhor, eu vou tomar sua ceia agora, eu peço perdão, Deus olha para ser meu inimigo... Que perdão, eu já te perdoei de todos os seus pecados, e já não me lembro dele mais para sempre. Por que você está pedindo perdão? Você é inimigo. Vocês são inimigos da cruz, do meu filho. Você é inimigo de Cristo. Então, como eu posso alimentar o meu inimigo? Só se eu for bobo. Como é que eu vou alimentar uma serpente? Se você alimentar a serpente, o que vai acontecer? Ela vai te picar. Ela vai te picar. Então o que você faz? Deixa ele para lá. O sistema é inimigo da cruz de Cristo. Não adianta. Está escrito. Se está escrito, nós cremos. E aquilo que eu criei, isso falei. Eu tenho que falar. Porque está escrito isso aí, né? Onde nós paramos?
Então, transformação é uma santificação, abençoado. Transformação é uma santificação. É você estar envolvido 100% na vontade de Deus. É o que nós falamos semana passada, lá em João 17:17. Como santifica? É a mesmo que transforma. O que é? Santifica-os na verdade, não é na oração, não são nos jejuns, não são nas vigílias da noite, não é nas correntes, não são nas correntes, nos votos, não. Santificam na verdade, a tua palavra é o quê? A verdade. E o próprio Jesus de Nazaré, antes da cruz, determinou a santificação e a transformação. Pelo quê? Pela palavra. Lá em 2 Coríntios 3,18, ó, que ele diz aqui, ó. E todos nós, de rosto desvendado, quer dizer, o véu caiu. É o que aconteceu conosco, não é isso? O véu da religião caiu. O véu dos inimigos da cruz caíram na nossa vida. Nós não olhamos mais como nós olhávamos Deus. Ele diz, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos o quê? Transformados, de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Deus é o quê? Espírito. E é Pai dos Espíritos. Você é Espírito, você recebe assim? Você não é esse corpo aí, não. Esse corpo aí, meu irmão, vai receber transformação. É chamado o corpo da humilhação. Ele nos humilha, você já viu? Eu não gosto desse meu corpo. Sou franco, eu não gosto dele, não. O corpo bandido esse. Não é verdade? Caramba, o bem que você quer, você não faz. O mal que você não quer, isso eu faço. Miserável homem que sou! Né? E parece que Deus escolhe um corpo bem ordinário e põe na gente, rapaz, e você fala, pô, eu não quero. E com mais ele desperta o seu espírito, aí você começa a julgar seu corpo, fala, pô, esse corpo não presta, cara. Ele vai receber o quê? Uma transformação. Como ele diz, na sua própria imagem. Na sua própria imagem. Nós vamos ser igual a ele nesse corpo, que é um bicho doido. Ele nos envergonha constantemente. E o que você tem que fazer? Nada. É só crescer espiritualmente. Não tem outra maneira. Cresça espiritualmente. Porque é o que Paulo diz lá em Gálatas 5. Ele milita contra o espírito e o espírito contra ele. Aonde está a alma? Eles militam entre si. Para que não façais aquilo que queres. Você não quer muitas vezes fazer uma coisa que glorifica a Deus, mas logo a carne busca um subterfúgio ali, entra e te tira daquilo. Fala, pô, cara, por que eu não fiz aquilo? Então o que você tem que fazer? Abandona esse corpo, abandona essa alma, abandona essa alma, abandona essa alma, porque ela vai fazer você se envergonhar com o teu corpo e você mesmo vai ficar furioso com isso. Porque agora nós temos uma mente renovada. Cresça na graça e no conhecimento que você vai ter domínio. Vem para a reunião dos santos, a reunião dos deuses, né? Onde Cristo está fortalecendo você e te transformando aonde? Na mente. Porque a mente é que comanda tudo, abençoado. Então, para nós comandarmos tudo, precisamos de ter uma mente cheia. Então, transformados de glória em glória, quer dizer, de presença em presença. De presença em presença. Aí nós vamos chegar aonde o Senhor quer. E para chegarmos neste corpo glorificado, precisamos de um modelo. Tem que ter um modelo, tem que ter alguém para imitar na terra para você caminhar.
né, de um homem que traz a verdade. E nós vamos ver aqui, Paulo falando no versículo 17, ele diz, Filipenses 3,17, ele diz: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então Paulo, o que ele fez? Criou o corpo temente ao Senhor. E ele diz: agora sejam meus imitadores, né? E observai também os que andam segundo o modelo que há em mim. Então Paulo é o modelo. Paulo é o modelo. E sendo modelo, esse modelo ia morrer. Não ia? Como morreu. Paulo morreu? Morreu. Quem anda atrás de Paulo aí? Está perdido, ele morreu. Fica só com os ensinamentos dele. E observai agora aqueles que são modelo, que tiraram de quem? De Paulo. Paulo diz: olha, o mal está em mim. Ele sabia que o mal estava nele. Então, para você andar com esse mal e ser mais que vencedor, você tem que ter o modelo de Paulo. Ele diz: mantendo firme a vossa confissão, porque a boca fala do que está cheio, o coração, a mente. Então o modelo que Paulo traz, de um corpo que o envergonhava, era o quê? Ativar o seu espírito e começar o quê? A falar de acordo com o evangelho que ele ouviu lá no terceiro céu. Porque você vai só conseguir dominar se você falar. Olha, geralmente quando a gente está passando por uma tribulação, é aquela bem caliente, né? Aquela que você não vê nada a não ser só a tribulação. Você pode ver que a tendência é você ficar o quê? Calado com respeito à palavra. Aí você só fala as coisas terrenais. Estou ferrado. Estou fodido. Não é assim? Para trazer um português mais claro, né, que coloca a coisa na sua máxima podridão. Estou ferrado, estou fodido. O que eu faço agora? Pô, que vida, desgraça. Aí começa. Porque um abismo chama outro abismo. Se já está mal e você salga o mal, o que vai acontecer? Vai ficar pior. E é nesse momento que o seu espírito, que está bem alimentado, entra em ação. E você fala sobre todas essas coisas. Eu sou mais que vencedor pelaquele que me amou. Eu digo: anjos ministram a meu favor. Sou um abençoado, um perfeito, um completo, enriquecido, predestinado. Sou um Deus, eu reino. Grita! Porque você gritando, abençoado, você traz uma nova energia na sua vida e você supera tudo. Você vai ver que depois você diz: eu achei que era tão pesada. Ela é leve e momentânea. Ela é leve e momentânea. Então você tem que observar isso. E observar os que andam segundo o modelo que tem de nós. Olha, eu passo por tribulações e tribulações, abençoado. Tem hora que você olha esse corpo: Deus, por que o Senhor me deu um corpinho tão desgraçado desse? Uma alma tão ferrada dessa, que eu já sei tudo e ela ainda me perturba. Ela me perturba e me perturba com vontade. Parece que quanto mais eu acerto no espiritual, mais eu erro no natural, caramba. Porque quando você cresce espiritualmente, a sua carne, aí ela bombardeia mesmo. Ela quer tirar as bases todinha que você está estabelecido, que é em Cristo, reunindo-se com Ele.
Ela faz você pensar coisa que você nunca pensou. Totalmente. Eles são o quê? Opostos entre si. Espírito e alma não combinam. São inimigos, número 1. E ainda você encontra as sinagogas inimigas da cruz, que fortalece a tua alma. Vem aqui que nós vamos orar para você. Aí expulsa diabo, pede você para pedir perdão, põe você de boca no pó. Aí a sua alma é mais fortalecida e ela vai te envergonhar mais. Ela vai te enganar mais, rapaz. Ela vai te levar à frustração total e você vai parar de ver a glória que estava proposta ali na frente, aonde muitos desanimam e entram em loucura. Aí daqui a pouco começa a tomar tarja preta aqui, tarja preta ali, e a coisa vai ficando apertada, porque ele não aguenta. Agora, se ele tem a boa palavra e treinou a boa confissão, como diz lá, né, o Provérbios 18 de Salomão, na língua há o poder da vida, na língua há o poder da morte. Aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Contesta tudo que manifestou de errado no teu corpo, promovido pela tua alma. Diga: estou curado e sarado, da cabeça à planta dos pés. Eu digo essa mentira: sai do meu corpo. Meu corpo não te pertence, porque eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, meu irmão. Papai, somos firmes. E a promessa é essa, que na cruz ele tomou todas as nossas enfermidades e carregou com as suas dores, e pelas suas chagas fostes o quê? Está no passado, foste sarado. Eu creio que muitos, ao ouvir essa nossa pregação, vão ser curados, abençoados, porque a palavra cura, não é oração não, é a palavra, porque a palavra é viva e eficaz. Quando ela entra, ela sai curando tudo, meu irmão. É uma cápsula de poder, é a graça de Deus. Tome essa cápsula todo dia. Olha, eu não saio de casa antes de me ouvir. Eu não saio, não. É 15 minutinhos só, eu ponho lá no meu WhatsApp e vou ouvindo. Alimentei meu espírito, porque eu não sei o que está preparado para mim naquele dia. Eu tenho que estar com o meu espírito fortalecido, porque o que vier, eu já estou fortalecido e já embracei o escudo da fé para resistir todos os dardos inflamáveis contra mim. Eu que vou resistir, eu não aceito, eu não recebo, rechaço. Eu digo isso, eu digo aquilo, tem que acontecer, abençoado. A palavra é viva e eficaz. Assim é? E não somos inimigos da cruz. Então por isso que a cobertura submete a nós, porque não somos inimigos da cruz. Assim é? Então, Paulo diz que, segundo o modelo que tendes em nós, observa-os. Eu estou aqui para trazer para os irmãos uma palavra viva, porque talvez eu tenha tribulação muito mais do que vocês. E pesa em mim o que? A responsabilidade da igreja. Esse é o peso maior. Esse que mais me aflige. É o que mais me aflige, é isso. Então nós precisamos de sermos glorificados, né? E para isso precisamos de um modelo, e de ouvir desse modelo a palavra que transforma a minha vida e a tua vida. E mostra outros que não têm este modelo. Paulo, ele mostrava que era o modelo e mostrava aos que não era modelo, que você não tinha que correr atrás deles. E é o que nós temos visto por aí, são inimigos da cruz, que estão no nosso meio, como diz lá em versículo 18, 19, olha aqui para você ver. Pois muitos andam entre nós,
São os que estão no meio, cristão, evangélico. A paz do Senhor, meu irmão. Já viu esses? A paz do Senhor. O pastor fala, ô, meu irmão. Eles falam assim, ó, a paz do Senhor. Ó, Deus abençoe você, abençoe a sua família. Eles têm cara de quê? Piedade. Querem ser amigo de todo mundo. Ô, meu irmão. Fica dando igual político, né? Na época da dando tchau para todo mundo. Já tive no meio deles, eu sei que a hipocrisia reina ali com muita força, né? Pois muitos andam entre nós, quer dizer, faz parte, andar quer dizer, faz parte da vida, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia. Então eles são o quê? Notados. O ministro vê eles. O ministro enxerga eles, não tem como. Porque o ministro tem o quê? Chamado discernimento de espírito. Ele diz, agora vos digo, até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando. Pô, então esses caras estavam escrachando a igreja. Para Paulo chorar, meu filho. Ele não estava chorando, não é por causa deles, não. É pelo mal que eles estavam causando à igreja. Você vê esses lobos vorazes aí, eles são vorazes mesmo. Paulo diz, quanto à minha partida, entrarão entre vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então a apostasia veio, aconteceu. E agora a segunda vida de Cristo, que já está na terra, pela sua segunda vez, teve em Dr. José Luiz de Jesus Miranda, o véu foi tirado, mas ele permanece. Porque Deus não é véu. Deus é Espírito. E recebendo isso a igreja, ela continua no processo de transformação. E o processo de transformação, você precisa de saber disso aqui, vos digo até chorando que são inimigos da cruz. O destino dele, eles são predestinados para a perdição, meu irmão. E qual é a perdição? O Deus deles é o quê? O ventre. São ventrugo, o negócio deles é grana, é dinheiro. É viver uma vida confortável como malandros que não trabalham. E fica enfurnado nas casas das pessoas, dando tchauzinho, beijinho, abracinho, 3 beijinhos. Quanto você vai dar hoje de dízimo, de oferta? O destino deles é a perdição, são perdidos. O Deus dele é o ventre. E a glória deles estão na sua infâmia. Está na sua infâmia. São pessoas que não têm boa fama. Aonde? Nas regiões celestiais. Os anjos não estão com eles. Esses são homens maus e perversos, visto que se preocupa só com as coisas, o quê? Terrenas. Bem, aqui nós vamos fazer oração, sua família vai ser liberta. Isso é terrenal. Está errado? Está por causa da intenção. Está por causa da intenção. Vem aqui que seu filho, eu vou orar. E ele vai ter nojo do cigarro, da bebida, das drogas. Vai vomitar aqui no palco, você vai ver o poder de Deus. Eu como a Bíblia se isso não der certo. Então põe um caminhão lá que eu quero ver esse cara morrendo de tanto comer Bíblia, porque ele é mentiroso. Visto que só preocupam com as coisas terrenas. Eles se preocupam com o templo, você já viu? Um templo bonito, suntuoso, onde chegam muitas pessoas e vê Deus nesse templo. Irmãos, nós consagramos esse templo para o Senhor.
Vem aqui, você vê as paredes bonitas, nós fizemos tudo para o Senhor e para ti, meu irmão, porque Deus está aqui. Mentiroso. Mentiroso. Atos 17, 24, 25, vamos lá, Tiago. Preocupam, são enganadores, se preocupam com o templo. Atos 17, 24, 28, ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. Não habita. Vem aqui porque Deus está aqui. Deus não habita. Lá é o fantasminha, camarada. É o Deus fantasma que está lá, abençoado. Esse Deus não existe. É o Deus mentiroso, não existe. Não habita em santuário feito por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas. Irmãos, vou levantar a minha mão santa com mais os meus 20, 30, 40, 50 apóstolos aqui, profetas, pastores, mão santa. Ele diz, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Olha, esses homens acham que Deus precisa deles. Esses inimigos da cruz, eles dizem assim: não, eu estou aqui, meu irmão, porque Deus me colocou aqui para orar por você. E Deus vai operar quando eu começar a orar. Olha, Deus precisa dele orar para ele atuar. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. É só Deus, abençoados. Não tem como, ele que dá tudo, porque senão ele perde a sua razão de ser Deus. Tito 1:10, Tiago, volta aí. Espera aí, pessoal. Tito 1:10, olha aqui, presta atenção. Porque existem muitos insubordinados aos inimigos da cruz. Insubordinados, pauradores frívolos, quer dizer tagarelas. Pauradores quer dizer aqueles que têm a fala solta, tagarelas. Frívolos quer dizer pessoas más, inútil, com expressão podre. E enganadores. O que é um enganador? Para ele te enganar, ele tem que te mostrar que ele é verdadeiro. Senão ele não te engana. São inimigos da cruz. A nós não engana mais. Especialmente os da circuncisão, aqueles que pregam lei. Irmão, nós estamos marcando um dia de jejum e oração para toda a igreja e para o Brasil. Vamos estar orando para o Brasil, vamos estar pedindo a Deus pelo Brasil. Oração, meu irmão, é antigo pacto. Vamos estar jejuando, vamos estar fazendo campanhas, votos, para o Brasil mudar. Isso quer dizer o quê? Pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. O sistema é da circuncisão, é de Pedro, João e Tiago. É preciso o quê? Fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles o seu profeta que diz: cretenses, sempre mentirosos, sempre, feras terríveis, ventres preguiçosos. Não gosto de trabalhar. Não gosto. O negócio desse é fazer visita na casa do irmão. Principalmente pela manhã. Quando ele acorda, ele diz: opa, vou passar lá na casa da irmã fulana de tal. Aí na hora que ele chega: minha irmã, isso são 8:30 da manhã, 9 horas, porque eles não acordam cedo, acordam tarde. Só o povo que eles põem para acordar 4 horas, 5 horas da manhã para fazer jejum. Eles acordam 8, 9 horas. Irmã, aí a irmãzinha, né, já toda manipulada: pastor, como é que está? Como é que está a senhora? Entre um pouquinho. Irmã, vou incomodar. Não, entre um pouquinho, prazer recebê-lo aqui.
Vem tomar um cafezinho para nós aqui. Ó, irmã, que bom, não tomei café ainda. Estava jejuando a noite toda, dormindo. Depois passa no almoço, depois passa na hora do café, até janta. Até janta. Tem janta também. Põe esse para correr, hein? É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, por torpe ganância. Foi mesmo um dos profetas que disse, são mentes preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. É o que nós estamos fazendo. Repreendendo, para ver se eles são sadios na fé, se eles não são inimigos da cruz. Porque eu fiz isso. Sempre fui sincero, mas eu fiz isso. Eu cometi os erros que eles cometem, porque eu não tinha graça. Quando a graça veio, eu falei, opa! Eu falei, opa! Mudo agora. Então eu acredito que lá esteja alguns meia dúzia de três que não são parte daquela plebe miserável lá. Tal testemunho é exato. Paulo falava com exatidão e nós falamos com exatidão porque nós passamos por lá e sabemos que a coisa funciona desse jeito. Assim é, abençoado? Bom, tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu falar só rapidinho esse final aqui. Vejamos aqui Pedro e os 11 apóstolos sendo repreendidos por Paulo por não andarem de acordo com a graça. Lá em Gálatas 2:11, só para você ver aqui rapidamente, que já acontecia isso naquele tempo muito forte com Paulo, e eram os 12 discípulos de Jesus de Nazaré. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Cefas é quem? Pedro. Resisti-lhe face a face, porque se tornaram o quê? Repreensível, quer dizer de condenar. Pedro se tornou de condenar, porque ele deu a mão a Paulo, a destra a Paulo, e diz, olha Paulo, eu, Pedro, Tiago e João, vamos para os judeus com o evangelho da circuncisão. Mas você, Paulo, vai para os gentios com o evangelho da incircuncisão, ok? Ok, Gálatas 2, 7 e 8, acertaram entre eles. De repente, Paulo vê essa desordem aqui, ó. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiram face a face, porque se tornaram repreensível. Com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Pedro, falando, deu a mão a Paulo, dizendo que ele não ia para os gentios, ele ia para o quê? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que são os judeus. E Paulo agora vendo ele comendo com os gentios. Quando, porém, deixa eu ler do 12 de novo. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade de Cristo, olha, inimigos da cruz, porque não estavam procedendo corretamente segundo a verdade de Cristo. Como? Tinha dado a mão a Pedro, João e Tiago e Paulo. Pedro, vai para o judeu e Paulo para o gentio. Aí Paulo pega Pedro, Cefas, tentando judaizar os gentios. Não é o que nós estamos vendo hoje? Eles estão judaizando a igreja, levando ela até para Israel para ficar no muro da lamentação. Andando nos pés de Jesus de Nazaré, pisando lá. Jesus pisou aqui, pisa também, irmão. Pô, e isso é o quê? Isso é fascínio, isso é feitiçaria. Que eu pegar no pé dele, e daí?
Nossa, sente para você ver. Ele, estou sentindo até leve, irmão. Pô, isso se chama feitiçaria. Feitiçaria. Então, Paulo para com Pedro, judaizando os gentios. Aí Paulo, enfurecido, diz: quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: eita, isso aí foi problema. Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Eles estão obrigando o gentio a viver como judeu, pagando preço, jejuando, tomando banho, fé em Deus, ensino de batismo, vigílias. Eles estão judaizando. Eles estão de quê? Condenar. E nós condenamos o sistema religioso por isso. Condenamos o sistema religioso por isso. Porque eles não respeitam a cruz. São inimigos da cruz de Cristo. Assim é, abençoado.